Recife, morei lá até o início da juventude e aí fui morar depois no Mato Grosso do Sul por 2 ou 3 anos, depois eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei lá e fui estudar, fiquei quase 8 anos e depois eu voltei para São Paulo em final de 2003, 2004 e fiquei em São Paulo 10 anos. Comecei a trabalhar com produção musical, trabalhava em estúdio, gravação. Eu morei na Califórnia, né, alguns anos. E me apaixonei por vinho lá e quando eu voltei para o Brasil eu acabei aprendendo um pouco mais e procurando mais também aprender. E aí resolvi começar a trabalhar com vinho no final de 2008. Eu trabalhei para uma distribuidora, depois uma importadora. E resolvi montar meu próprio negócio em 2010. Montei o Divine Wine Bar, que era um bar especializado em vinhos. Eu vim para Londres na procura de algo novo, vim buscar um sonho, eu queria muito morar na Europa. Também fazer um curso de vinho que se chama WSET, Wine and Spirit Education Trust. Eu vim para aprimorar também, aprender mais sobre vinhos. E também para trabalhar aqui nesse ramo, no trade, você precisa ter esse curso. Então eu resolvi fazer esse curso e terminei ano passado. Fiz até o nível 3, que já é avançado. Durante esse período eu fui exposto aos vinhos naturais, que eu não conhecia. Eu conhecia sobre vinhos orgânicos, biodinâmicos, já são bem famosos, já são bem comercializados, tem uma produção enorme, mas vinhos naturais no Brasil eu não tinha esse contato. Aqui já é um mercado que já está bem estabelecido, porém é novo, é um mercado que cresce muito. Tanto orgânico quanto biodinâmico ele pode sofrer uma série de intervenções na vinificação. Isso é permitido pelas certificadoras, né, que certificam vinho orgânico ou biodinâmico. Já os vinhos naturais, a ideia é deixar o vinho correr o percurso completamente natural dele. Ele vai ser vinificado da forma mais natural possível. É só uva, é basicamente isso, é só uva fermentada. A única coisa que pode ser adicionada é uma leve dose de SO2, que são sulfitos, né? O vinhedo não pode ser usado nenhum tipo de pesticida, nada de fertilizante agrotóxico, nada químico, digamos assim, nada sintético. Então, o que pode ser usado é a calda bordaleza, que é totalmente natural, enxofre com cobre, que é a única coisa que faz é deixar a planta mais forte. O vinhedo tem que ser orgânico porque as vinhas elas vão estar muito mais saudáveis e mais predispostas a não ter nenhum tipo de contato com doenças e fungos e pragas e nada. Toda a natureza que é preservada em volta da vinha, ela ajuda a vinha a ficar muito mais forte e saudável. Se você coloca, enfim, pesticida e outras coisas, você vai matar a levedura que está na uva. A levedura é basicamente uma bactéria, ou uma série de bactérias que estão ao redor da uva, que é o que vai fazer a uva fermentar, o que vai fazer o vinho, o suco de uva, no caso, fermentar e virar vinho. Então essa levedura já está naturalmente na uva, não precisa ser nada adicionado. O que se faz geralmente, convencionalmente, é adicionar uma levedura para criar um outro tipo de vinho. Criar um vinho mais frutado, com mais café, ou com mais, enfim, uma série de coisas. Esse vinho, ele é produzido em Caldas Rainhas, na região de Lisboa, mas é uma região também chamada de Óbidos. Muito próximo do mar, são 40 quilômetros do mar, então recebe muita influência marítima. Então ele é um vinho especial porque ele é um vinho com clima mais ameno, tem mais umidade, então ele é um vinho mais leve. E a gente chama também de um clima mais ameno, um vinho mais cool climate. Essa tradição do vinho de Itália já vem dos romanos, até mais antigamente. Foi encontrado na Geórgia, mais de 8.000 anos atrás, essa tradição de produzir vinho em Itália, era assim que produzia. São aqueles vasos pode ser argila ou barro, ou às vezes tem concreto. Hoje em dia tem sido criado novas tecnologias assim, para oxigenar mais o vinho, que é concreto, fibra de vidro, uma série de coisas. Sempre se produziu vinho assim lá. E essa tradição parou um pouco por causa da tecnologia, só que ainda tem alguns produtores que mantêm essa tradição muito viva. Inclusive esse é um dos produtores que eu estou representando, chega em breve em Londres. Os vinhos deles são produzidos como era realmente antigamente, de vinhas antigas. Só uvas indígenas, né, daquela região do Alentejo. Comecei a viagem visitando os produtores que eu já represento no
no norte de Lisboa, que é essa região de Óbidos, e em Costa d'Aire. Não é uma região que é famosa para vinhos, mas eu tô apostando porque eu acho que os vinhos de lá têm muita qualidade. Porém, é uma região que sempre se achou que nunca se produziria vinho de alta qualidade por causa do clima. Porém, os vinhos realmente falam por si. Comecei a viagem lá, depois eu fui até o Alentejo. Eu comecei no Redondo, que é uma região mais quente, assim, mais plana, com outro tipo de solo também, muita areia, muito calor também, então são vinhos assim, um pouco mais alcoólicos, mais densos, mas também vinhos produzidos nessa mesma linha de vinho natural, sem intervenções. Depois de lá eu fui para uma outra região que chama Vidigueira. Vidigueira é uma região que já é um Alentejo mais nessa linha do vinho, de um clima mais ameno, menos álcool, mais leves. Não está rotulado ainda, mas esse seria talvez o primeiro vinho de maceração prolongada, a gente também chama de vinho laranja. Esse é o nosso Orange Wine, que vai se chamar Luminoso, produzido no Alentejo. Então veja a cor dele. Ele vai ficar mais laranja ainda. Ele fica mais tempo com as cascas da uva. Ele é produzido como se fosse um vinho tinto, mas ele é vinho branco. São só uvas brancas. Vinho é sempre pessoal, você tem que provar uma série de vinhos para decidir o que mais faz mais o seu gosto pessoal. Eu posso gostar de um vinho mais leve, a outra pessoa de um vinho mais encorpado, outra de um vinho mais doce, enfim, é uma coisa totalmente pessoal. Acho que a ideia é realmente provar sem medo. Toda hora é hora de vinho, acho que tem que ser bebido sem medo, não tem hora. Acho que tem gente que prefere realmente que seja acompanhado com comida. Para mim é mais fácil apreciar o vinho se eu bebo sozinho, depois com a comida. Então primeiro só o vinho, sem a comida, depois só a comida. Ou só a comida, depois só o vinho. Que eu não sou muito adepto assim, de harmonização, acho que fica um pouco confuso, pra mim, mas é pessoal. No Brasil tem essa cultura de sempre servir o vinho numa taça alta, uma coisa assim grande, pomposa, mas a verdade é que aqui na Europa não é assim, né? Se toma vinho em um copo normal, uma taça, bebendo um vinho bom de qualidade, acho que é o que importa mais.